Cara, dá só uma olhada na foto que eu achei rodando na internet e olha só que barbaridade. Você veja que palhaçada. Pegaram uma foto da ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Damares Alves, que era ministra no tempo do Bolsonaro, e fizeram uma montagem grotesca, como se ela estivesse fumando maconha lá, com cigarrão na boca, com os olhos vermelhos. Né? Agora é o seguinte, mesmo que você torça pro time contrário, se você for esquerdista, se você for um patriota, é importante a gente ter respeito pela verdade, que é verdade, que é mentira, é mentira. Só o fato da igreja que a Damares frequenta, que é a igreja do tio dela, que a igreja pertence ao tio dela. E essa igreja que pertence ao tio dela tem um avião que foi pego com um monte de droga dentro. Então o avião da igreja foi pego com droga, né? O avião da igreja está com droga dentro. Mas não quer dizer que isso aí justifique esse tipo de fotografia aí, espalhar na internet aí. É como se a Damares fumasse a maconha. Mesmo porque a gente tem que falar a verdade, cara. Quando fala negócio de droga, fala negócio de maconha, é cheio de gente que é tudo santinho, todo mundo é santinho. Cara, tem amigo meu que era amigo de infância lá, que virou juiz depois, fumava maconha na adolescência, cara. Tem amigo meu que virou médico, também era maconheiro. Tem médico, tem juiz, tem promotor, tem advogado, tem caminhoneiro. Tem peão, tem tudo quanto é tipo de gente aí na adolescência, no carnaval, nas festinhas. Uma vez ou outra aí fumaram maconha. Eu mesmo já fumei esse negócio aí. Agora já que eu falei no negócio, eu vou contar. E vou contar pelo seguinte, porque é verdade, é o que aconteceu. Porque ninguém tem que ter vergonha da história que escreveu. Tudo que a gente faz, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, a gente está escrevendo nossa história. E se você tem vergonha daquilo que você escreveu, cara, não faça aquilo que vai te dar vergonha. Então, eu fumei maconha, sim, fumei maconha, e eu vou contar pra vocês agora, porque eu não tenho vergonha, porque a minha história eu escrevi, eu experimentei a maconha, não fiquei viciado, não gostei, quer dizer, gostei, cara, foi massa, foi legal, mas porque era muito bom e porque era muito legal, eu parei desse negócio porque é um negócio que vicia, e maconha faz mal, porque a maconha deixa o cara muito sossegado, deixa o cara muito tranquilo, deixa o cara na paz. E a gente tá na vida aqui para aprender, para interagir, para somar. Vocês não vão ficar só na paz aí, só na paz, sem somar, sem acrescentar nada pro mundo, para nada. Para ficar na paz, não nasceu para ficar na paz, a gente nasceu para acontecer, por isso que a gente nasceu. Então o que acontece? Fomos pescar, domingo de tarde, vamos pescar. Aí foi pescar lá. Eu, o meu irmão, o gordo, que tinha um fusquinho roxo, fusquinho velho. Então fui eu, o gordo, o feio, o careca e o negozé. Agora, claro, que vão falar, o Negozé. Cara, o Negozé é o apelido do cara. A gente sempre chamou o Negozé de Negozé. E até hoje o Negozé é meu brother. É o Negozé, tá? Não tem essa. Ai, você é esquerda, com pau chamar o Negozé. O Negozé é o apelido do Negozé, cara. O Negozé sempre foi Negozé. Sempre vai ser Negozé, porque é o apelido do cara. E porque nós gostamos do cara. Então era eu, o feio e o feio. E o feio. E o careca. O careca já cresceu o cabelo, já caiu o cabelo dele também. E o gordo, que tá magro. Bom, o importante é o seguinte. O que acontece, cara? Fomos pescar. Aí chegamos lá na pescaria e de repente aparece um negócio com um charuto, tipo esse da Damares aí, com um charutaço. Vamos fumar uma maconha aqui. Que maconha, cara, você vai fazer mal, bicho. Não, vamos fumar, você experimenta. Vamos experimentar. Nós tudo fumava cigarro já na época. Aí eu peguei, pá. Você tinha que puxar e tragar e ficar segurando e tal. E daí, peguei e dei uma tragada aquele negócio, dei duas. Você não dá nada, cara, você não é conversa, fiado. De repente eu tava vendo as formiguinhas trabalhar. Tava lá admirando, as formiguinhas estão se fudendo e nós estamos pescando, né? Ninguém manda nascer formiga, né? Aí tá, tipo, é esse tipo de viagem que dá, que pelo menos deu em mim. Aí, continuamos pescando ali, de repente o feio começa. Ei, olha que porca sem vergonha do outro lado do rio. Falei, que porco sem vergonha, cara, da onde, né, tudo lá. Você começa a entender umas coisas que você não entende que se você não tiver chapado. Só que as coisas que você entende quando você está chapado, meio que não faz sentido. Aí, o feio, aquela porca sem vergonha lá do outro lado do rio. Aí nós olhamos pro outro lado do rio lá, tinha uma porca com um monte de porquinho atrás caminhando. Aí tinha um porquinho preto com branco, tinha um porquinho marrom, tinha um porquinho marrom com preto, um porquinho marrom com branco. E no final tinha um porquinho cor-de-rosa, cara, sério, tinha um porquinho, o último da fila, era um porquinho cor-de-rosa. Nossa, nós começamos a rir, porquinho cor-de-rosa. Aí depois o careca entendeu o diferente. Você vê, essa porca devia estar fazendo suruba no chiqueiro para ser um porquinho de cada cor. E nós rolamos de rir, cara, nós rolamos, mas por que eu tô contando essa história? Tô contando essa história pelo seguinte.
Quando a pessoa fuma maconha, ela acaba entendendo as coisas de uma maneira diferente, ela começa a enxergar pontos de vista, objetos assim que você não enxergaria. Eu estava enxergando as formiguinhas trabalhar, estava me sentindo superior às formigas, porque eu estava pescando e as formiguinhas trabalhando. Né? E o outro lá viu a porca lá com um monte de porquinho. Eu não sei se vem a coisa da personalidade da pessoa, ou as experiências que se afloram na mente da pessoa de uma maneira a observar determinados aspectos da realidade. E é legal, cara, é engraçado. Só que como era bom, era legal, nós demos muita risada, foi legal a experiência, foi. Aí eu larguei mão porque eu tinha filha pequena já na época. Falei, não, se eu começar a fumar esse negócio aí direto aí já vai acostumar, porque é bom. Então eu experimentei com todo respeito, parei, porque foi bom e eu parei. Mas agora vamos voltar para o assunto do vídeo, só aproveitando da minha história, né? Eu quero só frisar o seguinte, que quando você fuma, quando eu estava chapado, pelo menos eu estava interpretando a realidade de uma maneira diferente. Eu estava entendendo as coisas e a gente estava vendo coisas que não sei se existia, se não existia, a gente não pode saber se existe. Eu não sei se a porca estava fazendo suruba no chiqueiro, não sei se ela fez suruba no chiqueiro. Eu sei que nasceu um porquinho de cada cor e porque nós estávamos chapados, nós vimos que tinha um porquinho de cada cor. E daí a imaginação aflorou e através da nossa imaginação a gente entendeu o negócio e deu muita risada, certo? Por quê? Porque a gente estava chapado. Se nós não tivesse chapado, nós não tinha reparado que os filhos da porca tinham um de cada cor. Então nós não teria imaginado a suruba no chiqueiro. Entende? Agora o que acontece? Como que pode uma sociedade ficar chocada com um avião de uma igreja ser pego com droga dentro? Por que a sociedade ficou chocada porque tem um avião da igreja cheio de droga dentro, enquanto que em 2021 o Bolsonaro perdoou 1 bilhão e 400 milhões de reais de um imposto chamado CSLL das igrejas evangélicas do Brasil? É importante a gente discutir e entender uma coisa. Igrejas são imunes a todo e qualquer tipo de imposto. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Apesar da igreja prestar um serviço, diz que presta um serviço. Não paga imposto sobre serviço que presta. Não paga ISS, não paga PIS, não paga COFINS, não paga IPI porque não tem produto industrializado. Mesmo que de vez em quando tem igreja que vende feijão ungido, vassoura ungida, não exige que emitam nota fiscal, não tem que ter garantia no produto. Então, se a vassoura ungida não varreu mal da tua casa, você não pode ir no PROCON reclamar. Então, é uma exceção. Igrejas são exceções a qualquer tipo de regra. Existe um único imposto que as igrejas têm que pagar, é o imposto chamado de CSLL. E o que é esse imposto CSLL? Esse imposto quer dizer contribuição social sobre o lucro líquido. É o imposto, o único imposto que a igreja tem que pagar. É só o imposto que vai sobre o lucro que as igrejas têm. Toda igreja tem um CNPJ, tem um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. É como se fosse uma empresa. Porque quando a igreja tem a empresa aberta, tem o CNPJ, a igreja pode esquentar o dinheiro que entra em forma de oferta e em forma de dízimo nas igrejas. Então, qualquer dinheiro que entra em qualquer igreja, de qualquer procedência, nem que seja de traficante, vai entrar na igreja, nem que seja de venda de drogas. Entrou na igreja, o dinheiro entra como forma de oferta ou forma de dízimo, e esse dinheiro sem procedência é automaticamente esquentado. Esse automaticamente o pastor, o dono da igreja, pode utilizar esse dinheiro da maneira com que ele achar melhor para fazer a obra do Senhor, certo? Só que o que acontece? Esse imposto sobre CSLL não recai sobre a obra do Senhor, porque o que é a obra do Senhor? Se a igreja gasta com aluguel de um espaço, se a igreja gasta com compra de som, se a igreja gasta com ajuda aos pobres, com comida para os pobres, para os necessitados, com outras coisas, ele vai emitir uma nota fiscal e isso vai ser declarado na igreja como despesa. Então também aí não vai ter imposto nenhum, porque o imposto que a igreja tem que pagar é somente sobre o lucro, somente sobre o dinheiro que sobra. Então, depois de todas as despesas da igreja paga, depois da água, luz, telefone, salários de pastores, salários de obreiros, de aparelho de som, de tudo quanto é gasto, avião também entra na igreja como despesa. Depois de pagar os aviões, os carros fortes, a frota de carro de luxo dos pastores, as casas dos pastores também, entra tudo, é tudo despesa da igreja. Tudo quanto é despesa do dono de um CNPJ, de uma igreja que tem CNPJ, vai tudo como despesa. Então, não é lucro. Então, avião, jet ski e tudo quanto é luxo da igreja, não é lucro. Então, o único imposto que existe
sobre as igrejas, é sobre o lucro, é sobre o dinheiro que o dono do CNPJ da igreja coloca no bolso em espécie. É só o que é em dinheiro. Tirando os aviões, tirando os carros fortes, tirando os helicópteros, tirando os iates, os jet ski e tudo quanto é despesa. Porque é tudo despesa da igreja, então o que é despesa não é lucro. Então, tirando todos os luxos, todas as despesas da igreja mesmo, todas as obras do Senhor, todas as caridades que a igreja fizer, toda a promoção, né? toda compra de comida para levar para os carentes, isso aí não é lucro. Lucro é só... Desculpa estar falando assim, né? E dando tanta ênfase, mas é um negócio que é simples de entender e que as pessoas não entendem, que o único imposto que as igrejas têm que pagar é o imposto CSLL, que é Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Sobre lucro líquido. É o dinheiro que os donos dos CNPJs das igrejas colocam em dinheiro no bolso. É o lucro. É só o dinheiro do lucro da igreja. Agora você veja bem como chega a ser engraçado, cara, de você ver uma sociedade toda assustada e abismada com um avião de uma igreja que você pega com droga e todo mundo aceitou de boa em 2021 quando o Bolsonaro perdoou 1 bilhão e 400 milhões de reais desse imposto CSLL sobre as igrejas. 1 bilhão e 400 milhões de reais só do imposto CSLL. Agora, você atenta para o detalhe. Esse imposto CSLL é apenas 9% do valor do lucro. Então, de todo o lucro, apenas 9% é esse imposto CSLL. Agora, você veja bem, se as igrejas evangélicas do Brasil foram perdoadas de 1 bilhão e 400 milhões de reais desse CSLL, desse imposto que é apenas 9%, quer dizer que em 2021 as igrejas tiveram mais de 15 bilhões 555 milhões de reais de lucro. Foram mais de 15 bilhões e 555 milhões de reais de lucro em dinheiro, em espécie, que as pessoas que têm o poder, que são os donos do CNPJ das igrejas, colocaram no bolso, em dinheiro, tirando os aviões, tirando jet ski, tirando iate, tirando apartamento de luxo, tirando todas as despesas, em dinheiro foram mais de 15 bilhões de reais de lucro em um ano. Agora vamos lá, falar de religião é perigoso, falar de igreja é muito perigoso. Então, com todo respeito, é a minha opinião a respeito desses fatos que eu acabei de contar. É somente a minha opinião, certo? Mas é uma opinião que eu acho que é válida, e se você achar que é válida, compartilhe e divulgue essa opinião, porque é só a minha opinião, tá? Porque eu não tenho prova de que existe corrupção na igreja, de que os pastores... eu não vou dizer que eles roubam porque é falado, eles sabem, todo mundo vê, todo mundo tá vendo. Os caras têm muita grana, que tem muito dinheiro. Agora, se tem dinheiro de tráfico de drogas sendo lavado nas igrejas, eu não tenho prova, eu não sei, eu não vi. Mas que é suspeito. Agora, eu só quero chamar a atenção dos abençoados, que frequentam as igrejas. Abençoado, é importante que as igrejas modifiquem a estrutura e a forma de funcionamento. O objetivo da igreja não é obter lucro. O CNPJ da igreja não pode ser um CNPJ o qual legalize dinheiro com diferentes formas de procedência. Tem que haver uma modificação na maneira com que o cadastro de pessoa jurídica das igrejas funciona. Isso é importante. Quem realmente é evangélico, quem realmente trabalha para a obra do Senhor, quem realmente tem fé, precisa lutar para uma modificação na maneira com que o cadastro de pessoa jurídica funciona para as igrejas. Tem que ser um cadastro diferente, tem que ser uma maneira a qual nenhuma igreja possa obter lucro, porque nesse esquema de igreja poder esquentar dinheiro de diferentes formas de procedência, torna as igrejas potenciais lavanderias de dinheiro, para tráfico de droga, para corrupção da política, para licitações fraudulentas, para todo tipo de mal feito. Então é necessário que o povo dê bem das igrejas, estou falando sério, é importante que quem tem Deus, pátria e família no seu coração, para quem acredita em Jesus Cristo, é importante que quem acredita em Jesus Cristo comece a falar e comece a trabalhar numa modificação na maneira com que o CNPJ das igrejas funciona. CNPJ para a igreja não pode permitir que o CNPJ tenha lucro, porque o objetivo de nenhuma igreja é obter lucro.
Mesmo que o pastor compre avião no nome da igreja e use à vontade, mesmo que o pastor compre carro de luxo e use à vontade, mesmo que o pastor compre a mansão que for, o iate que for, o apartamento em Miami que for e use à vontade com o dinheiro da igreja, beleza. Mas as igrejas não podem ter lucro em espécie, em dinheiro. E isso é importante os evangélicos do Brasil entender. E isso é muito importante os evangélicos do Brasil entenderem essa ideia, entenderem esse conceito e lutarem e brigarem para que haja uma modificação na maneira com que o CNPJ das igrejas funciona. Porque nenhum crente em lugar nenhum desse mundo vai ser tão otário de querer. Não, vamos fazer a nossa igreja, que para a nossa igreja dá lucro, para que alguém, não importa quem, consiga tirar dinheiro em espécie, em forma de lucro para pôr no bolso. Porque uma igreja que é permitido ter lucro é uma igreja que é uma potencial lavanderia de dinheiro sujo. Então, dinheiro sujo de tráfico de drogas, de corrupção da política e de todo tipo de mal feito pode ser muito bem utilizado, pode ser muito bem esquentado nas igrejas. Bom, eu espero não ser mal interpretado nesse vídeo aqui, porque a minha intenção não é difamar nenhuma igreja ou ofender nenhuma pessoa. Eu não quero ofender ninguém. Eu só estou querendo agregar, acrescentar um ponto de vista diferente que talvez algumas pessoas não estão observando. Porque o que acontece? Hoje em dia eu posso abrir uma igreja no Brasil, se eu quiser, você também pode. Qualquer pessoa pode abrir, da mesma maneira que você abre uma empresa, você pode abrir uma igreja também. Então quer dizer que o Satanás, o diabo, também pode abrir uma igreja, colocar o nome que ele quiser na igreja e receber dinheiro de várias formas, das formas de tráfico de droga, de dinheiro sujo que for, na sua igreja e esquentar esse dinheiro automaticamente na hora que esse dinheiro entrar em forma de oferta e de dízimo. Então é importante que a igreja, para a igreja em si, como igreja, se organizar e ter uma maneira de controlar a procedência do dinheiro que entra na igreja e principalmente modificar essa questão do lucro. Um CNPJ específico para a igreja. CNPJ para a igreja não pode ser um CNPJ o qual permita lucro, porque se tem lucro, então não é igreja. Se tem lucro, já é empresa. Ou então vai ser igreja de alguma outra coisa, ou de outra... Fica ruim de falar, né, cara? Mas uma igreja para obter dinheiro seria a igreja do diabo, né? Jesus jamais faria uma igreja para ter lucro, para pegar dinheiro em espécie e botar no bolso. Isso Jesus não faria. O diabo faria isso, né? Então, só queria deixar essa observação. Não quero ofender ninguém, mas a gente tem que ter compromisso com a verdade. Então a Damares Alves, nessa foto aí da Damares é mentira. Mas barbaridade que não para de falar esse homem, cara. Termina esse vídeo de uma vez, né? Cara, muito obrigado de coração para você que assistiu o vídeo até aqui. Vou frisar de novo, a minha intenção não é ofender ninguém e não é difamar nenhuma igreja. Só quero observar uns pontos, uns detalhes aí, porque tem muita informação vindo, tem muita notícia calabrosa. Tem muita notícia calabrosa que a gente tá aceitando como se fosse normal. O lucro das igrejas tá errado, tá? Então um abraço para ti, que Deus abençoe o Brasil e você, e que um dia a gente entenda das coisas e se ligue e pare de ser massa de manobra de gente ruim, tá? Que é verdade, que é mentira, tá? A foto da Damares é mentira, né? E se tinha suruba no chiqueiro, não tinha, que nem eu contei na minha história ali, isso eu já não sei. Aí fica pra tua imaginação, pra decidir se tinha ou se não tinha, para nascer um porquinho de cada cor. Agora, eu tenho dito, e agora eu fui!